cerveja bem gelada, aquele amendoim, que hoje a gente vai filosofar. Filosofia de Boteco. Olá, sejam bem-vindos ao Podcast Fibo, o podcast que mais cresce na sua quarentena. Meu nome é Zé Barreto e o Lucas não está aqui hoje com a gente presente, e para variar, o Zico também hoje não está participando desse episódio. Então, dos 3 integrantes, eu sou o único que restou para hoje, mas a gente tem uma mesa aqui com pessoas incríveis também para completar essa roda de conversa. E a primeira convidada é a Bruna Garner. Bruna, seja muito bem-vinda. Você que já é de casa, se apresente para o pessoal. Quem é você na fila do pão? Oi, gente, tudo bom? Nem convidada dá para falar que eu sou mais, porque já sou de casa, como o Zé mesmo disse. Tô aqui em muitos episódios. E, bom, eu sou advogada, eu trabalho numa ONG chamada Todes, que é uma ONG voltada à promoção dos direitos LGBT+, e também sou da Rede Feminista de Juristas, e como vocês podem perceber, o tema do meu trabalho é direitos humanos, especificamente identidade de gênero, orientação sexual e direitos das mulheres. Então, acho que é isso. Estou apresentada. Boa. E a gente também está aqui hoje com a Anne Mota, que vou deixar que ela se apresente. Ana, seja muito bem-vinda, primeiramente. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. E explica pra gente, pro pessoal que está nos ouvindo, quem é você e para quem não te conhece ainda. Oi, galera. Meu nome é Anne Mota. Eu tenho 22 anos, eu sou atriz, recifense, youtuber, dona do canal Transtornada no YouTube. Sou trans e, recentemente, em 2017, eu gravei um filme chamado Alice Júnior. Ano passado, ele ingressou nos festivais de cinema nacionais. Esse ano, a gente começou nossa jornada pelos festivais de cinema internacionais. E, recentemente, ele ingressou no catálogo da Netflix. É isso. Boa, boa. Muito, muito gratificante poder ter aqui você com a gente. E a gente vai abordar um pouco sobre isso. Então vamos lá para a palavra do episódio, que é transcender. Filosofia de Boteco. Verbo transitivo direto ou transitivo indireto. Ultrapassar algo ou alguém. Ser superior a. Às vezes, certos sentimentos transcendem a razão. Verbo transitivo direto. Ir além do ordinário. Exceder a todos. Chegar a um alto grau de superioridade. Transcender características naturais. E aí, por aí, tem outras definições, né? Então, como a Anne falou, a gente quis muito que ela pudesse estar aqui hoje com a gente gravando, justamente pela participação e a protagonização dela no filme, né? Alice Júnior. E aí, a gente queria falar... Bruna, você que assistiu o filme, qual foi suas impressões depois de ter visto essa película? Olha, como eu estava até comentando com a Anne antes da gente começar a gravar, eu gostei muito do filme. Eu acho que é um filme muito necessário, assim, que mostra bastante coisa... da realidade mesmo, apesar de ser um filme ficcional, né, fictício, ele mostra, acho que muitos dos dilemas que envolvem, talvez, a vivência de uma pessoa trans na sociedade, especificamente uma adolescente trans, né, e, assim, eu, na Todes, né, que é a ONG na qual eu trabalho, é trabalho voluntário, né, mas não deixa de ser trabalho. Foi um alvoroço, assim, quando o filme foi lançado na plataforma do Netflix, porque todo mundo estava falando super bem, todo mundo, enfim, comentando sobre o filme, dizendo que era maravilhoso e só elogios, assim, e eu falei, gente, eu vou ter que ver esse filme. E quando eu fui ver, de fato, todos os comentários faziam jus ao filme mesmo, porque é um filme muito interessante, assim, eu acho que não sei, acho que eu nunca tinha visto um filme nacional com essa temática tão bem produzido, assim, e tão fidedigno mesmo, né, a realidade do que a gente ouve, até porque eu não sou uma pessoa trans, então eu não sei dizer qual é a vivência, acho que isso quem pode falar melhor é a Anne,
Mas pelo que eu ouço, pelo que eu sei, né, do meu dia a dia e do meu trabalho, de fato é algo que retrata bem as questões pelas quais uma pessoa trans passa. E uma delas, né, eu como advogada não posso deixar de citar, é a questão da utilização do nome social, né? Durante o filme isso é bem retratado. Então, tipo, a Alice, né, Alice Júnior, que é a protagonista, ela, enfim, é uma adolescente que ainda está em idade escolar, e quando ela chega na sala de aula e na hora da chamada, os professores chamam ela pelo nome de nascimento, que é um nome masculino, um nome masculino, acho que é Jean alguma coisa. E assim, ela fica muito incomodada com isso, né? Porque não é o nome dela. Tipo, o nome dela é Alice, que é um nome social. E hoje em dia a gente vê um avanço muito grande na legislação em relação a isso, né? Hoje em dia a gente consegue fazer o registro do nome social e a alteração do nome de nascimento de forma um pouco mais tranquila, muito entre aspas, mas antigamente isso era praticamente impossível, né? E eu não sei, acho que a Anne pode falar um pouco melhor, assim, sobre essas questões que eu falei, de, por exemplo, utilização do nome social, falar um pouco dos dilemas que eventualmente ela pode ter enfrentado ao longo da vida dela, com relação ao filme, se ele de fato retrata a realidade de uma pessoa trans na sociedade. Fala aí, Anne. Então, essa questão, várias questões, né? Mas essa questão do nome, ela realmente, ela se tornou, eu acho que nem entre aspas, Bru, aquela já íntima, mas eu acho que nem entre aspas, eu acho que realmente tá tranquilo, porque tanto o nome social quanto a mudança mesmo do nome, a mudança definitiva, ela está mais facilitada para ser feita para pessoas trans maiores de 18 anos, né? Vamos deixar esse ênfase, porque obviamente existem crianças trans, porque tem uma galera que acha que pessoa trans nasce a partir dos 18, mas não. Então, as crianças trans, adolescentes trans não têm esse direito tão fácil ainda. Mas apesar de estar mais fácil, infelizmente a gente está num governo onde o nosso presidente a qualquer momento pode tirar esses direitos da gente e a gente não sabe o que vai acontecer, né? Então, assim, por enquanto tá tudo ok em questão ao nome social, em questão à mudança definitiva, em questão aos tratamentos no SUS, para pessoas trans também, né? Porque também tem essa questão da saúde, e isso tudo tá um pouco mais facilitado. Mas a qualquer momento pode acontecer alguma coisa, né? Não sabemos o que vem pela frente. Na minha época louca, como se fosse muito velha. na época que eu mudei, na época que eu alterei o meu nome e o meu gênero nos meus documentos, porque eu fiz tudo junto, eu não fiz só nome e nem só gênero, eu fiz nome e gênero. Na época que eu alterei o meu nome e o meu gênero, foi entre 2016 e 2017. Então, nessa época, não tinha ainda essa lei do cartório. Então, foi tudo judicial, tudo por advogado. E era uma coisa, assim, nessa época, muita gente trans também já fazia por esses meios de advogado judicialmente, mas era muito difícil, porque você tinha que ter laudo de um psiquiatra falando que você era doente, laudo de um psicólogo falando que você era doente, laudo da sua endocrinologista falando que você se medica por ser uma pessoa trans doente. Enfim, né? Laudos por ser uma pessoa trans. E além de ter todos esses laudos, você tinha que apresentar provas para o juiz de que algumas pessoas já reconheciam você por esse nome. E muitas vezes, que foi o meu caso, levar cartas reconhecidas no cartório ou até pessoas para testemunharem que me conhecem por Anne. Então, maior BO, é exatamente assim. Mas eu consegui, mudei, ainda em 2017, mudei tudo, gênero, nome, tudo nos meus documentos já está mudado. E eu acho que a Alice passa por isso, né? Mas a Alice, ela é menor de idade.
Na época que eu mudei, eu tinha exatamente 18 anos. Então, tipo, eu completei 18 anos e eu não esperei. Foi isso. Mas a Alice é menor de idade. A Alice, ela tem 16 anos no filme. Então, ela não tem essa maneira, assim como outras pessoas trans menores de idade, mais fácil de alcançar esse nome social, essa mudança definitiva e tudo mais. Ela até tenta ser respeitada pelo nome social no colégio que ela vai estudar em Araucárias do Sul, né? Porque como o filme retrata, o colégio que ela estudava em Recife, só contextualizando, Alice é uma jovem trans que se muda de Recife, um local que, como eu ia falar, ela já tem uma vida toda estável, um colégio legal, uma família que aceita, um grupo de amigos e tudo mais. De repente, ela se muda para o interior do Paraná, que é Araucárias do Sul, para um colégio católico, para conhecer novas pessoas e uma cidade e colégio conservador. Então, a vida dela vira de cabeça para baixo. Isso tudo quando ela é uma adolescente, como qualquer adolescente, está passando pelaquela fase de primeiro amor e quer dar o seu primeiro beijo. É basicamente isso o filme. E aí, ela até tentou, né, nessa fase, quando ela se mudou, ser respeitada pelo nome social e corrigir os professores, mas não foi tão fácil. Eu não vou dar muitos spoilers, mas em um dado momento as coisas elas começaram a ser mais tranquilas, mas ela teve que passar por altos e baixos. Enfim, eu acho que Alice Júnior é um filme que realmente retrata a vida de pessoas trans, mas eu consigo deixar muito claro, além de atriz protagonista de Alice Júnior, eu sou produtora associada do filme. Eu tive essa oportunidade graças ao Gil Baroni, que é o diretor. E assim, é importante, hoje em dia a gente já tem muito mais pessoas trans no backstage. Só deixando isso claro, tanto na trilha sonora, quanto na distribuição, quanto cuidando das mídias sociais do filme. Temos um grupo de pessoas trans. Mas até então eu era a produtora associada do filme, sou. E sendo produtora associada era muito importante, tanto para as consultorias de roteiro que eu dava enquanto produtora associada, quanto para todas as decisões que chegavam até mim, para eles saberem minhas opiniões nessa pós-produção e até durante a gravação de Alice Júnior. Porque é um filme feito por Gil Baroni, que é o diretor, homem cisgênero, Luiz Bertazzo, que é o roteirista e preparador de elenco, homem cisgênero. Então precisava daquele ponto de vista trans para passar por uma pessoa trans e aquela pessoa trans sempre falar, é bom ir por esse caminho, é bom ir por esse outro e tudo mais. E então, como produtora associada, né, como eu falei que eu sou, eu sempre dava esses toques pra produção de que, assim, a vida de Alice é uma vida real de uma garota trans, mas ela não é a vida da maioria. Porque a Alice é uma garota trans rica, então ela já tem esse privilégio, ela é mimada, ela tem o apoio da família, que é uma coisa que não acontece sempre também. Então, enfim, ela também é branca. Então, enfim, ela é uma pessoa trans privilegiada. Ela não passa por muitas coisas que outras pessoas trans acabam passando por não ter essa vida privilegiada, de muitas vezes ter uma condição financeira um pouco mais baixa, ou então não ser aceita pela sua família, muitas vezes expulsa de casa e tudo mais, como a gente sabe que acontece com muitas pessoas trans. Então eu sempre dava esse toque para a produção, que é uma vida que acontece, porque é uma vida real, porque eu também, Anne Mota, pessoa trans, garota trans, também sou aceita pelos meus pais, eu também tenho esse privilégio, e eu também sou de uma classe social um pouco mais estável. Então eu também tenho esse privilégio. Então eu tenho essa vida parecida com a Alice, então é uma vida também real, mas não é a vida da maioria. Ah, legal, Anne. Achei importante você falar, era algo também que eu tinha anotado para falar depois, porque, de fato, né, vendo o filme, ela é uma pessoa trans, de fato, que tem um pai que a compreende absurdos, assim, né? Inclusive, alerta, spoiler, vai até a diretoria da escola brigar pela filha e pelo direito que a filha tem de usar o sanitário feminino, né? Inclusive coloca a advogada da família ali para falar com aquela diretora super ultra conservadora, preconceituosa, transfóbica. E isso não sei, assim, pela minha vivência, minha experiência, eu vejo que é muito raro, né? Você ter pessoas na família, inclusive pelo preconceito arraigado na nossa sociedade. É muito difícil que você tenha alguém
na sua família que te apoie tanto, assim, principalmente sendo seus pais, né? E eu não sei, se você quiser falar um pouco também da sua experiência como mulher trans com relação ao apoio da sua família e tudo mais, não sei, só se você quiser, se não quiser falar, não quero. Então, não, isso que você falou é muito real, porque a gente tem uma expectativa de vida aqui no Brasil, né, de pessoas trans de 35 anos. Então, a gente sabe que, como eu já falei no meu canal do YouTube, que é o Transtornada, basicamente a vida de uma pessoa trans não privilegiada é se reconhecer enquanto pessoa trans, primeiramente, falar isso para amigos, começar a sofrer preconceito na escola, não querer ir mais para a escola porque não tem banheiro respeitado, não tem nome respeitado, é constrangida o tempo inteiro, então quer sair daquele ambiente educacional onde você só sofre, fala para os pais, ao invés de apoiar, são mais preconceituosos, ou seja, ela não tem apoio na escola, ela não tem apoio na família, ela vai para a rua. Quando ela vai para a rua, ou ela é marginalizada, se prostitui, pode se viciar em drogas, enfim. Acontece com pessoas trans, ou não também, né? Tem várias pessoas trans que passaram por tudo isso, que eu conheço também, e deram a volta por cima, porque, enfim, pessoas trans são extremamente batalhadoras. Assim como eu sou também, porque a transfobia ela não tá inerte a pessoas trans que só são menos privilegiadas. Eu também já passei por altas coisas transfóbicas, especialmente em ambientes educacionais que são extremamente despreparados. Mas com a minha família, especialmente com minha mãe, a gente nunca teve uma questão sobre a transgeneridade. Nunca houve uma questão sobre a minha transgeneridade, nunca. Inicialmente houve um choque e uma surpresa, porque como minha mãe mesma fala em algumas entrevistas que ela já deu comigo, eu fui a primeira pessoa trans que ela conheceu. Ela fala exatamente isso. Então, assim, sendo a primeira pessoa trans que ela conheceu, ela tinha suas dúvidas, ela não sabia o que era ser uma pessoa trans. E como eu também falo nos meus vídeos do meu canal, eu tenho um tio, homem cisgênero gay, na família. Então, basicamente, a minha família, por parte de mãe, pensou, bom, vai ser um homem cisgênero gay. E tcharam, eu sou uma mulher trans. Então, houve essa quebra de expectativa aí no caminho. Mas nunca houve uma questão sobre a transgeneridade, sabe? Assim, houve uma demora para se acostumar, houve uma demora para entender tudo, houve questões, houve perguntas, houve alguns preconceitos sem serem intencionais, mas que acabam sendo preconceitos, mas assim, não intencionais, obviamente. Com meu pai, a história foi diferente. A gente passou alguns anos sem nos falar. Mas, como eu falo também, para geral, especialmente para LGBTQIA+, que, enfim... Eu não sei, eu não generalizo porque eu não sei como é a família das outras pessoas, mas assim, confie que as coisas podem dar certo em algum determinado momento, porque quando eu falo que eu passei uns anos sem falar com meu pai, é porque eu realmente passei uns anos sem falar com meu pai, eu não tô exagerando nem dramatizando aqui, eu passei uns anos sem falar com meu pai, e hoje em dia ele é praticamente meu empresário, então as coisas mudaram, né, a gente tem uma relação bem mais próxima, a gente se fala todo dia, o tempo inteiro, teve a pré-estreia de Alice Júnior em Recife, final de semana passado, ele foi, me acompanhou. Então, tipo, as coisas mudam, sabe? As coisas mudam. Então, assim, confie que as coisas podem mudar. Dê um tempo. Acho que tempo é uma coisa essencial. Se encha de informações e passe essas informações adiante também. Enfim. Eu, inclusive... Esse tempo que meu pai, a gente passou a se falar, foi logo após a minha transição, porque eu tinha muito medo de transicionar. Aqui, eu moro em Recife, quando eu estava falando isso aqui, né? Eu não sou de Curitiba, que o filme foi gravado lá, eu sou recifense. E eu tinha muito medo de transicionar aqui. E eu tinha tentado já, com o apoio da minha família, principalmente parte de mãe, começar a minha transição aqui, né? Me vestir do jeito que eu queria me vestir, ser chamada do jeito que eu queria ser chamada, me expressar do jeito que eu queria me expressar e tudo mais. Mas eu tinha sempre muito medo, porque se enquanto, entre várias aspas, um garoto gay, fecha essas várias aspas, eu já sofria muito preconceito, imagina quando eu me assumisse enquanto uma garota trans, que eu sempre fui. Então eu tinha muito medo. E aí, inspirada por uma amiga minha que tinha feito intercâmbio, um ano antes que eu falei, bom,
isso vai salvar a minha vida. Eu vou transicionar no meu intercâmbio. E aí eu fiz intercâmbio de high school em 2014, no meu primeiro ano do ensino médio. E lá eu me tornei a Anne que eu sempre fui. Uau, gente, você teve que sair do país. Olha isso, que louco. Muito louco. Bom, a gente tem uma convidada surpresa aqui agora. Um convidado surpresa aqui agora, que acabou de entrar. Lauriel Lúcio, seja bem-vindo. Fala um pouquinho sobre você. Quem é você na fila do pão? Meu nome é Lauriel Lúcio. Eu sou um homem trans não binário. E quem sou eu na fila do pão? Eu sou a pessoa que nem tá na fila, na real, né? Eu não sou a pessoa que tá na fila do pão. Então, Lau, a gente tava... Pra quem não conhece, o Lau já participou do FIBO uma vez, já faz um tempinho, né? No episódio sobre racismo. E hoje a gente fez questão dele estar aqui com a gente pra também gravar esse episódio, porque acho que faz sentido e o que você quiser falar, fique à vontade também. A gente acabou começando a gravar o episódio porque eu achei que você a gente não tinha o seu contato direto, era o Zico que estava falando com você. Mas é isso, a gente estava conversando um pouco já com a Anne e ela estava contando um pouco da experiência dela, como ela chegou de lá até aqui e a partir do filme também, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre, mas como que tá sendo esse processo para você também, se você estiver disposta a se abrir aqui pra gente, para os nossos ouvintes, fique à vontade. Quando o Zico veio falar comigo, né, eu falei, nossa, Zico, faz pouco tempo que eu me entendi como uma pessoa trans, vai completar... É que essa coisa de tempo é muito relativa também, né? Eu costumo dizer que a vida inteira a gente está em transição. Então, quando eu me entendi como uma pessoa trans, não foi aí que eu entrei em transição, né? Eu não tô num processo que começa e acaba. Eu transcendo o tempo todo. Eu transcender desde quando eu existo, né? Então, quando eu era criancinha, quando me foi imposto e colocado um gênero e veio um pacote de coisas que eu tinha que seguir, no momento em que eu não me senti... que eu senti que eu estava num não lugar, aquele momento também era um momento de transição. E eu só fui entender isso há pouco tempo. E eu comecei questionando sobre gênero, né? Quando eu me entendia como uma mulher, eu me entendia como uma mulher sapatão, como uma mulher lésbica, e esse lugar começou a não ser mais suficiente para mim, assim. Comecei a trocar ideias sobre performance, né? Sobre como as pessoas me viam, que corpo era esse na sociedade, como esse corpo era enxergado, além de ser um corpo preto, né? Já é algo que a gente já discutiu, mas que precisa estar sempre em todas as discussões. Mas não estava suficiente. Assim, eu sou sapatão, agora eu cheguei no máximo de masculinidade, né? E aí naquele momento eu entendia a masculinidade como o meu horizonte era a masculinidade que eu conhecia, que é uma masculinidade extremamente problemática, que é uma masculinidade que, para mim, sempre foi muito, muito cruel, sempre me deixou grandes feridas, e essa era o meu grande norte, assim, esse tipo de masculinidade. E isso também estava me deixando meio confuso, de enxergar essa masculinidade aí, que era a única que eu conhecia, né? E aí, enquanto mulher sapatão, de enxergar essa masculinidade como um norte também, falei, mano, não é isso, não é sobre isso, eu acho que não é sobre isso. Enfim, várias outras coisas aconteceram. Eu acho que hoje, em 2020, a representatividade é outra, assim. Se eu não tivesse as mulheres e homens trans e pessoas não binárias que eu conheço, que estão nas redes sociais, que estão por aí
nos espaços que antes eu não conseguia ver, talvez eu ainda tivesse no lugar de mulher sapatão, não conseguindo enxergar, não conseguindo entender que, na verdade, não era sobre ser uma mulher, né? Não era sobre ser uma mulher, aquele não era o meu lugar. Nunca consegui me encaixar nesse lugar, nisso tudo. E aí, o que me ajudou muito foi isso também, o que tem me deixado muito feliz, porque a sociedade o tempo todo é hostil e deixa a gente desolado, dilacerado o tempo todo, mas eu tenho essas referências, inclusive Anne é uma pessoa, ela não sabe, mas eu a vejo nas redes sociais, e essas pessoas trans me deram essa representatividade trans, me deu força, né, para eu conseguir me entender. E aí eu me entendi como uma pessoa transmasculina, não binária. Que é um outro lugar também, né? A não binaridade nessa discussão sobre uma sociedade binária, porque é tudo binário, né? É tudo bem ou mal, bom ou ruim, homem ou mulher, é tudo binário. O nosso olhar é direcionado de uma maneira binária, a nossa forma de pensar é direcionada de uma maneira binária. Mas a gente vive numa sociedade tão complexa, nós somos seres humanos tão complexos, que não é possível. Não é possível que só tenham dois caminhos, só tenham dois lados, que só tenham duas formas, sabe? Que só exista a heteronormatividade, que só exista um jeito ou dois. É muito complexo, é muito amplo, é muita coisa. A gente é muita coisa, né? E a não binaridade está nesse espaço que também, as pessoas não binárias são pessoas trans, né? Porque elas transcendem essa norma. E de estar para além dessas outras performances e tal, de não conseguir me encaixar em nenhuma desses dois lugares binários. E por que transmasculino? Porque algumas performances minhas ainda não me harmonizo, mas, enfim, não sei ainda se é uma vontade, mas é uma questão que eu penso bastante, e é uma questão para muitos homens trans, para pessoas transmasculinas e pessoas trans no geral, mas essa performance de expressão, a sociedade lê como masculina, né? Então, essa transmasculinidade, esse outro tipo de masculinidade também, que é uma outra coisa, além de ser uma masculinidade preta e periférica, é uma masculinidade que foi sociabilizada de uma outra forma, né? Então, essa transmasculinidade e não binária, por não me sentir representado e confortável nessa representação binária de sociedade, né? Enfim, muita coisa, gente. Eu poderia ficar aqui até 5 dias trocando ideias sobre isso. Obrigado por terem me chamado. Tô muito feliz de estar aqui trocando ideia junto com Anne. E é isso. Não sei mais o que vocês gostariam de saber. Eu tenho 25 anos, sou educador de filosofia. Boa. Lau, é um prazer ter você aqui com a gente. A gente que fica agradecido por você ter aceitado o nosso convite. E você falou bastante sobre 2020 ser um ano que cresceu muito a representatividade. Tudo bem que ainda falta muito ainda, né? Mas que bom que corpos trans, não binários e todos os demarcadores sociais estão ocupando esses lugares. E aí eu volto para Anne de novo, Anne. Você falou que o filme foi gravado em 2017, mas só agora, em 2020, que entrou pro catálogo do Netflix, né? E como foi essa repercussão para você, assim? Tipo, tá disponível para o mundo inteiro o seu filme, e aí as pessoas começam a te conhecer, quem não te conhecia começou a te seguir. Como que foi essa repercussão? Você sentiu só coisas positivas ou você viu, putz, que bom que eu
fiquei mais conhecida, mas também aumentou o número de hates também. Como é que foi isso pra você? Como é que tá sendo, né? Então, primeiro, obrigada pelo carinho, Lauriel. Muito obrigada. É sempre bom estar na companhia de outras pessoas trans, então que bom que você tá aqui. Por incrível que pareça, tem muita gente me perguntando isso, na verdade. Mas por incrível que pareça, o feedback que eu tenho recebido até agora tem sido extremamente positivo. Eu não tenho tido nenhuma mensagem muito direta de ódio, de hate mesmo. Eu não tenho tido, tipo, uma mensagem diretamente transfóbica a mim ou ao meu trabalho. Não tem acontecido. O que já aconteceu foram gente fazendo perguntas indiscretas para mim, enquanto pessoa trans, que inclusive eu também tenho um vídeo sobre isso no meu canal, perguntas que você não faz para pessoas trans. E aí aconteceram algumas dessas perguntas, né? Mas eu corrijo a pessoa, na maioria das vezes eu mando o link do meu vídeo. E é isso. Feedback, algo muito negativo não aconteceu, não. Sim, é o Transtornada lá no YouTube. Importante você falar isso. Que bom que você ainda... que não tenha hates. E eu acho que a geração também, essa geração que tá crescendo agora, eu acredito e espero que seja mais... abrace mais, né? Todos os tipos de comunidades. E aí eu volto de novo para você, Lau. Você que tá passando por esse processo agora e que eu acredito que seja recente, inclusive fazer um merchan também nosso aqui do podcast, que você falou de não binariedade. O episódio passado a gente falou sobre gênero fluido e pessoas não binárias com a Gi Morales. Então escute lá, volte, que vale a pena, que tá muito bom e bem explicativo esse episódio. Mas voltando aqui, principalmente agora que você está nesse processo de transcender e tudo mais, eu venho aqui com dados não muito felizes que saiu essa semana, que eu vi no Instagram do Antra, né? Que o número de pessoas trans, morte, né, aumentou relativamente 47% em relação ao mesmo período do ano passado. Então hoje já são... até em outubro, né, de 2020, são 151 pessoas trans mortas no Brasil, que é o país que continua sendo consecutivamente o país que mais mata pessoas LGBTs no mundo. E você que está passando por esse processo, o que passa assim na sua cabeça e o que te fortalece a seguir o seu caminho, estando nesse processo e também num corpo preto? Nossa, pesado, né? Ontem eu tava conversando eu moro com uma outra parceira trans, a Sanara Santos, uma grande parceira, aliada nesse processo. A gente tava conversando sobre sair na rua. Eu acho que não é comum pessoas cis sentarem para conversar sobre como se defender na rua, de dia, sabe? De dia, meio-dia. Como ela estava me ensinando maneiras de conseguir me defender, de correr, de sobreviver no dia a dia, 24 horas, né? Então essa é uma pauta diária para mim de como sobreviver, coisas básicas, né? A questão do banheiro também. Então, enquanto eu me entendia como uma pessoa cis, não era uma questão banheiro. Eu saía pro rolê, eu sentia vontade de ir no banheiro, eu ia no banheiro. Tem 2 banheiros ali, fim, tranquilo. E agora é um apavoro. E aí? Eu não quero estar no banheiro feminino porque não me entendo como uma mulher, mas a sociedade lê o meu corpo como um corpo de uma mulher. Não vou estar no banheiro masculino, então não vou fazer a necessidade básica, assim. Então, esse tipo de preocupação diária, todo dia, toda hora, né? Isso mata pessoas trans, né? E aí mata pessoas trans de diversas formas. Quando a gente está falando da morte de pessoas trans, as pessoas já pensam nessa imagem, né, da agressão e tal, que é recorrente todos os dias da nossa vida. Mas quantas pessoas trans não cometem suicídio,
sabe? Quantas pessoas trans não saem de casa com síndrome do pânico? Quantas pessoas trans morrem de diversas formas porque existe toda essa sociedade que não considera que você possa estar na fila do pão. Você não está na fila do pão. Aquela fila não é para você. Aquele pão não é para você. O que você está fazendo aqui? Né? Então, as coisas que a gente ouve, os olhares que a gente recebe, os lugares que a gente é colocado, os empregos que a gente não tem, o banheiro que a gente não pode ir, coisas básicas, isso nos mata todos os dias. Isso nos mata todos os dias. Né? E é muito complexo, é muito complicado, né? Tudo isso. Porque tem coisas que não são vistas como transfobia e que as pessoas trans sabem que é transfobia, né? Sabem, elas vivem essa transfobia diariamente. E é isso, né? E o que me mantém minimamente em pé são os meus aliados, são as pessoas parceiras, né? Estar em espaços seguros para mim é estar em espaços onde eu possa ser quem eu sou, fazer as coisas que eu gosto de fazer, falar o que eu quero falar, agir da maneira como eu tenho que agir. Então, quando eu me entendi como uma pessoa trans, né, como um homem trans, veio muito isso na minha cabeça. Eu preciso performar uma masculinidade para que as pessoas comecem a me ler como um homem trans. Então, toda a minha delicadeza tinha que sumir, assim. Beleza, você não pode mais isso aqui, porque essa referência que você tem é isso, né, o ogrão. E eu falei, ixi, eu sou uma pessoa extremamente emocionada, delicada, eu não vou parar não vou ser... E aí, a sociedade nunca vai me ler como um homem? E agora, né, o que eu faço? Então, essas coisas me matam todo dia, mas esses parceiros e parceiras me recordam que eu não preciso estar pela e para as pessoas, eu preciso estar para mim, né, como pessoa trans. E eu assisti o filme faz 2 semanas, Anne, junto com a Sanara Santos. E eu chorei no filme porque... mano... é uma pessoa trans vivendo uma vida normal, sabe? Na escola, tendo coisas, sabe? Tendo conquistas, tendo amigos, sendo feliz... tratando dessas questões que me deixam muito triste, mas de uma maneira sempre fazendo piada com gente cis, sabe? Tirando com a cara delas, tirando com a cara disso tudo, mostrando uma segurança. O filme me mostrou uma segurança, assim, e é uma jovem que tá vivendo a vida como todas as pessoas, né? E isso também me deixa mais feliz, isso me deixa mais atento, assim, para continuar vivendo, sabe? Eu acho que esse é o poder de Alice Júnior, na verdade, sabe? Naturalizar o corpo de Alice como um corpo que é um corpo e pronto, independente de ser um corpo trans. Sabe? Tipo, ela é uma jovem que... Porque, assim, a maioria dos filmes trans, como personagens trans, tem muitas problemáticas, às vezes, né? Tem muitos... Não vamos generalizar, porque também tem muitos bons, tem muitos maravilhosos, mas tem muito filme trans onde, por exemplo, Alice, ela é uma personagem que você chega no filme, ela já sabe quem ela não tem problema de aceitação, ela tá de boas com o fato dela ser trans, ela tá de boas com o corpo dela, ela tá de boas com ela ser quem ela é, e é isso. Lidem com o fato dela ser trans e ponto, porque pra ela tá ok e foda-se. É isso. E o que acontece é a consequência, porque pessoas trans passam por transfobia e ela também passa por transfobia, mas ela vai lidar com isso. Há momentos em que qualquer pessoa passando por qualquer coisa, na verdade, sem transfobia não, quer desistir. E a Alice também tem esse momento no filme que ela quer sair da escola, ela não quer mais fazer nada, ela desistiu. E daí ela sai com os amigos dela, isso reencoraja ela
traz as forças dela de volta, o que geralmente acontece com a gente quando a gente conversa com nossos amigos, quando a gente desabafa, e é isso, né? Ela tá ali criando relações, saiu com os amigos, passou por um momento chato, saiu com os amigos, aí as forças dela voltaram, e aí ela resolveu enfrentar toda a situação de novo, enfim, as coisas melhoraram, sabe? Tipo, é basicamente isso. Eu acho que Alice é uma heroína trans e a gente tava precisando de uma heroína trans. É muito legal, gente. Eu tô aqui ouvindo de vocês, eu tô aprendendo muito, assim. E é muito louco isso, porque a gente vê, o Zé já comentou, mas o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo, né? E a gente está nessa posição já há décadas. E com relação ao segundo colocado, que é o México, a gente mata 3 vezes mais, gente. Isso é muito absurdo, sabe? Esses dias eu vi um desenho falando do movimento LGBT e as diferenças que tem dentro do movimento em si, né? E aí tinha um L invisível, assim, um G gigante que é o gay, né? Um G gigante com a bandeira colorida do arco-íris, né? Bandeira da causa. Um B invisível, na verdade o B invisível, o L era pequenininho e o B era invisível. E o T que forma um caixão, assim. Então é impactante isso. E quando a gente fala de movimento LGBT, a gente precisa ficar atento para essas diferenças também que existe dentro do próprio movimento, né? E é uma realidade tão diferente da realidade que uma pessoa gay passa, da realidade que uma pessoa lésbica tem, uma realidade que uma pessoa bi tem. E assim, a gente tá colocando em várias caixinhas, mas pode ser uma trans bi, pode ser uma trans gay, sabe? Tipo, é muito louco, tipo, perpassam essas questões, né? Os marcadores sociais de diferença, quanto a gente fala de passar no pedágio, né? Quanto mais marcadores sociais da diferença você tem, mais você tem que passar no pedágio. Então sempre tem algo que a sociedade te cobra, a sociedade te impõe barreiras cada vez maiores, quanto mais marcadores sociais da diferença você tem, né? E assim, a população trans hoje ainda luta pelo direito à vida, sabe? Direito à vida. A Anne estava falando que uma coisa que eu não sabia, eu de fato não tinha noção desse dado, que a expectativa de vida de uma pessoa trans no Brasil é de 35 anos. Então, é muito chocante. Se não é chocante para alguém, pelo amor de Deus, sabe? Sei lá, com que vida que você vai entender que isso é chocante. Mas eu acho que o filme, Anne, é isso que você falou, traz uma visão, como posso dizer, mas o filme traz justamente a vivência de uma pessoa trans mostrando as superações dessa pessoa. Claro que é cansativo, né? Imagino eu, como uma mulher bi, já passo por muitas coisas que para mim são cansativas, às vezes eu só não quero levantar da cama, sabe? E eu imagino para vocês o quão difícil isso deve ser também. E é isso, muitas vezes as pessoas que estão à nossa volta, elas simplesmente não veem o quão opressora pode ser uma atitude dela, que ela não percebe, assim, sabe? Então, não sei, eu acho que a educação, né, Lau? Eu acho que a educação é algo que tem um papel fundamental também para a gente mudar essa realidade, né? Eu não sei, você quer falar um pouco sobre isso? Porque, de fato, eu acho que a educação ela é primordial para isso. Uma das pessoas que mais foram respeitosas comigo nesse processo foram os meus estudantes. São geniais, assim. Eu não precisei falar nada, não precisei chegar e fazer uma grande... Olha, gente, eu me entendi como pessoa trans. Não. Muito observadores da forma como eu me chamava, tudo, sabe? E eles foram muito, muito respeitosos, muito incríveis. Então, a educação... E aí, no meu lugar, que é a sala de aula, porque a educação ela está em muitos lugares, mas a sala de aula é um lugar precioso, extremamente precioso. Ali rolam trocas, eu digo que eternas, porque ali a gente constrói coisas que vão ficar para as próximas gerações.
a gente retoma a nossa ancestralidade, a gente retoma toda uma história e constrói coisas para o futuro, sabe? E falar sobre transgeneridade, transexualidade, sobre gênero em sala de aula muda, causa fissuras numa estrutura para sempre. Então, as pessoas que estavam ali, as pessoas que eu troquei ideia para conversar com outras pessoas, estar nos espaços que elas estão, elas vão ter essa referência, sabe? Imagina, eu fico imaginando se eu tivesse um professor trans na escola. Eu não sei, né? Não tem como saber o que aconteceria, o que seria, mas... eu queria muito ter tido professores pretos na escola, professores trans, professores LGBTs assumidos, né, sem medo de se assumir, porque a gente conhece, mas essa sociedade é tão hostil que muitas vezes para se proteger, muitas pessoas acabam não expressando, né, não colocando como político ali, que são pessoas LGBTQIA+. Mas eu dou aula de filosofia e história, né? E aí as pessoas falam, não, é mais fácil falar sobre isso nessas matérias. Bom, na verdade, dá para você falar sobre isso em absolutamente todas as matérias, qualquer assunto que você for tratar. Porque existem protagonistas, né? Que escrevem as coisas, que criam as teorias. E quem são esses protagonistas? Que protagonistas são esses que a gente está ensinando, que a gente está passando adiante, né? Então, é muito louco. Eu me sinto extremamente responsável, ao mesmo tempo que eu me sinto acolhido também nesse espaço, né? E é um espaço de muito afeto, mas é um espaço de muita emoção, é um espaço que não deveria ser como ele parece, né? Totalmente assim, cru, e professor de um lado, estudantes do outro, e todo mundo separado, e toda essa questão de hierarquia. Não, é um lugar de puro afeto, era para ser um lugar de puro afeto, e dentro desse afeto a educação se faz, né? Então, foi um grande desafio, assim, eu fiquei, putz, é muita gente, e agora, o que eu faço? E agora, o que eu faço, né? Falo para todo mundo que esse é só meu nome que minha mãe me deu, que na verdade eu não quero mais esse nome, que eu quero que me chame pelo pronome masculino. Como é que faço? Eu existi, eu vivi ali, né? Que não é uma realidade de todos os espaços, mas eu tive o grande privilégio de ser nesse lugar onde eu dou aula. Mas é decisório. A educação, ela é decisória. Ela é formadora. Ela é destruidora. Ela é destruidora. Eu gosto dessa fita dessa destruição, mas de uma forma de destruir esses pensamentos, esse conhecimento que só traz desrespeito, que só traz preconceitos e transfobias e racismos, né? Enfim, não sei se eu te respondi. Com certeza. Essa desconstrução, né? E isso que é transcender, né? Assim, ouvindo o que você está falando, me veio muito a palavra transcendental, né? A educação, ela é transcendental também, porque te tira das caixinhas que são colocadas pela sua família, às vezes pela própria escola, né, onde você tá, né? Não sei, eu vim do interior de São Paulo, né? E assim, meu primeiro contato com o feminismo foi na faculdade. Eu entrei na faculdade com 18 anos de idade. E para mim foi muito difícil desconstruir isso, sabe? Para mim, o movimento feminista, por muito tempo, foi mimimi.
E para eu desconstruir isso, assim, foi um tempo, sabe? E é louco isso, porque a gente acaba se limitando a absurdos. E a partir do momento que vem aquela primeira brecha, aquela primeira faísca, assim, você vê que não, que a realidade pode ser diferente, que você não precisa ficar dentro de caixinhas para o resto da sua vida, que você pode transcender nos seus pensamentos e no quem você é. Aquilo te abre um horizonte infinito de possibilidades que antes você não via, né? Enfim. E aí as pessoas viram e perguntam assim pra você: quando foi que você se descobriu gay? Quando foi que você se descobriu trans? Quando foi que você se descobriu, sei lá, não binário? Tipo, vira pra pessoa e pergunta: quando foi que você se descobriu, sei lá, homem, mulher, hétero? Quando, sabe? E as pessoas não param pra pensar nisso. Eu queria. Eu tô muito feliz, assim, sobre isso. Porque representatividade não é só a gente olhar pra pessoa e sentir que aquela pessoa se parece com você, mas saber que aquela pessoa tem propostas e se preocupa com essa população real, assim. Então, empregabilidade, saúde, educação, né? Moradia, alimentação, né? Coisas básicas. E a população trans e preta, né, como vereadores, candidaturas coletivas, candidatos a prefeitos, são essenciais, porque essas pessoas fazem políticas para todas as pessoas. Então, quando uma pessoa trans ou uma pessoa preta se movimenta, ela movimenta toda a estrutura, né? Então, votem em pessoas pretas e trans. Urgente, pelo amor de Deus. O Lau falou disso, né? De que se ele pudesse, ele queria ter professores trans e assumidos, com a sua sexualidade assumida. E aí eu volto de novo pra você, Anne, porque hoje você é um símbolo para muitas pessoas, assim. E ele mesmo falou que quando assistiu o filme ficou emocionado. Eu também fiquei emocionado. E em vários aspectos. Eu acho que a questão de empatia tem que vir de todos e todes, né? Não importa quem seja. E aí, você falou que até hoje você só recebeu feedbacks positivos. Já entraram em contato, porque hoje eu falei que você é um exemplo para outras pessoas, porque às vezes tem gente que estava em casa, não estava se entendendo, e pode ser que assistindo o filme despertou ali, putz, eu quero agora entender melhor isso aqui. Ou putz, o que a Anne tá passando, eu tô passando também, mas eu não sabia dar nomes. Isso te trouxe certas responsabilidades? Eu acho que... Pode falar. Então, eu tenho recebido umas mensagens de um pessoal que se assumiu depois de Alice Júnior, e Alice Júnior que deu forças para esse pessoal se assumir, poder contar para a família e para os amigos. Tem um debate sendo criado depois que o pessoal vê o filme, sabe? Tipo, o pessoal... Tem muita gente que tá vendo o filme em família. Então, muita gente, na verdade, tipo, tem uma galera que chega até mim: eu vi com minha mãe, eu vi com meu pai, eu vi com minha tia, já teve gente falando que viu com a avó, já teve gente falando primo, prima. Então, assim, tipo, você vê com sua família, depois que você termina o filme, um debate é criado, nem que seja sua avó perguntando: olha, o que é isso aí? E você vai explicar, porque você acabou de ver no filme, e o filme mostrou, e sua avó viu as questões que a Alice passou, e é isso. Então, tipo, tem um debate sendo criado após o filme. Então, tem uma galera que veio falar comigo que se assumiu depois. Não teve muita gente, mas eu acho que teve, assim, umas 2 pessoas que se reconheceram enquanto pessoa trans e vieram me falar isso nas minhas solicitações de mensagem no Instagram, depois do filme, que falaram que viram a Alice e se reconheceram. Teve até uma garota
que, se inspirando em Alice, ela colocou, inclusive ela é dona de um fã-clube de Alice Júnior lá no Instagram. Ela colocou o nome dela de Alice Vitor, para o nome dela enquanto uma garota trans e tudo mais, enfim. Ela se assumiu depois do filme e o nome dela é Alice Vitor. Então ela foi inspirada no filme, ela mandou essa mensagem pra mim e tudo mais. Depois criou um fã-clube também, fã-clube de Alice Júnior e tal, enfim. Eu acho que tem 3 mensagens que eu gosto muito de receber. Mensagens de pessoas trans, porque eu quero saber o que pessoas trans estão achando de um filme que é sobre a vida de uma garota trans, né? Especialmente as mais jovens, tipo a que eu falei da Maria Joaquina. Quer dizer, eu falei da Maria Joaquina aqui ou não falei? Ah, tá. Desculpa. Porque geralmente eu falo em toda entrevista. Aí eu me confundi. Tá, mas a Maria Joaquina é uma garota trans, eu não sei se vocês conhecem. Ela tem 12 anos de idade. E ela já teve uma matéria sobre ela exibida no Fantástico, já fez clipe com a Pablo Vittar e tudo mais. E aí ela assistiu o filme no Drive-In de Curitiba, quando tava tendo Drive-In. E depois que ela assistiu, eu já era muito fã dela há muito tempo. Eu fui falar com ela, olha, o que tu achou, não sei o que, conversa comigo e tal. E ela mandou vários áudios. Eu tenho até eu mostrei esses áudios em um vídeo meu no meu canal do YouTube, que é Infância Trans, o nome do vídeo. E em um dos áudios ela fala que ela gostou muito do fato de Alice ter sofrido bullying no colégio, mas no outro dia ter ido pro colégio de cabeça erguida e ter enfrentado isso tudo. Então, para mim, isso foi o suficiente, porque ela tem 12 anos de idade, ela tá entrando na adolescência, ela é trans, e se ela vir futuramente a sofrer transfobia no ambiente educacional, que a gente sabe que é um ambiente que expulsa pessoas trans, bom, ela pode se inspirar em Alice. E aí eu chorei quando eu recebi essa mensagem, na verdade, porque eu já era muito fã dela, né? Eu já era muito fã dela. Inclusive, os ouvintes daqui do podcast, pesquisem Maria Joaquina Fantástico no YouTube, vai ter a matéria completa, é bem emocionante, vocês vão se emocionar. E aí eu sou super fã dela, e ela falou comigo, falou do filme, eu fiquei, minha vida tá feita. Foi basicamente isso. E a outra mensagem que eu gosto muito de receber são dos professores, porque tem muito professor assistindo Alice Júnior, e eles falam pra mim, basicamente todos, que vão falar sobre Alice na sala de aula. E eu fico, é isso, Alice Júnior tem que chegar nas escolas. A Alice Júnior chegou nas escolas, a gente tá trabalhando identidade de gênero, a gente tá trabalhando sexualidade, e é isso aí, né? E eu acho que a Alice Júnior, não querendo dar spoiler, mas falando assim, uma cena aleatória, não sei, mas trabalha essa questão de identidade de gênero ser diferente de sexualidade. Então é um tópico importante. E eu acho que a terceira mensagem que eu gosto muito de receber é desse pessoal que eu falei que assiste família, né? Que é o pessoal que chega até mim, olha, assisti com meu avô. Tem um pessoal que fala que assistiu com os primos pequenos, com o irmão mais novo. E eu gosto muito disso também. Incrível, incrível. A gente precisa começar a normatizar essas coisas. E eu queria fazer o meu papel aqui também, aproveitando o espaço, e esse episódio vai sair no dia 11, quarta-feira, e a gente sabe que não adianta a gente só aqui falar palavras bonitas, dar histórias de vida, se a gente também não exercer nosso papel como cidadão. Então não se esqueçam, dia 15 é um dia muito importante de novembro, que é o dia que a gente vai para as urnas, decidir quem que a gente quer que nos represente daqui 4 anos, tanto como prefeitos, governadores. E o ANTRA trouxe um dado aqui, que eu já falei antes, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. Esse ano a gente está batendo recordes de candidaturas de pessoas trans. São 271 candidaturas, pelas quais 243 são de travestis e mulheres trans, 13 homens trans e transmasculinos e 10 pessoas não binárias. E dessas todas as candidaturas, 25 são de candidaturas coletivas e uma candidatura a prefeita. E é importante também que eles têm dados aqui que dessas candidaturas, 54% têm apenas o ensino médio, 52% atuam ou atuaram na prostituição, 32% estão desempregados. E 91% alegou já ter sofrido descriminalização
por ser uma pessoa trans. Então, a questão é o seguinte, não adianta a gente só querer enaltecer as pessoas aqui se a gente não fizer algo por elas também. Eu acho que é importante a gente falar, mas também ter atitudes. Não é tipo, putz, eu fui lá assistir o filme da Alice, agora eu sou o desconstruído e tô aqui e aceito as pessoas. Não, cara, não é isso. Eu acho que tanto o Lau quanto a Anne pode falar por vocês mesmos, mas eu acho que a empatia também depende de atitudes. É uma via de mão dupla, né? A gente tem que trocar informações e fazer com que essas pessoas saiam das marginalizações e ocupem espaço do que eu já falei aqui. Ter um filme protagonizado no Netflix, ter professores nas escolas, tanto estaduais quanto particulares. Eu acho que é isso. Eu acho que a ocupação e a educação é o que vai transformar, né? Então, se vocês quiserem complementar algo, eu acho que já está muito bem. Para mim, tá muito bem claro aqui esse episódio, tá incrível. Se eu pudesse, com certeza a gente ficaria aqui horas falando sobre isso e o quanto a gente pode fazer coisas para mudar e melhorar a convivência entre todos nós, né? Porque no final todos nós somos humanos. Eu diria assim, para no dia 15 de novembro, caso tenha esses candidatos na sua cidade, no seu estado, por favor, votem em pessoas trans e votem em pessoas negras. Boa, boa. Gente, antes da gente finalizar, não sei se a gente conversou, Anne, a gente sempre dá indicações sobre o tema, né? Então, pode ser filme. Claro que a gente vai indicar aqui 1000 vezes. Veja Alice Júnior se você não assistiu ainda. E o seu canal também Transtornada. Mas se você tiver outras indicações que falem um pouco sobre esse mundo e você quiser compartilhar com quem tá ouvindo aqui. Tem. Então, eu vou indicar uma atriz que eu gosto muito, que eu tive a honra de torná-la minha amiga, porque nos conhecemos melhor no Festival de Berlim, no início do ano, antes da pandemia, logo antes da pandemia, porque um filme que ela foi para lá também, para o Festival Berlinale, e a Alice Júnior também foi. E também vou indicar um filme. A atriz, o nome dela é Renata Carvalho. Ela tem uma peça chamada O Evangelho segundo Jesus, a Rainha do Céu, onde ela interpreta Jesus voltando à Terra como uma travesti. Ela foi extremamente censurada, ela sofreu diversos ataques. Ela também tem outra peça mais atual, que eu digo mais recente, também muito boa, que é Movimento Transpofágico, que é sobre o corpo trans, sobre a identidade trans e sobre a nossa história, que infelizmente não está nos livros de história. E ela fala muito sobre isso. Então eu já indiquei 2 peças também, além dela, né? E eu acho que vocês podem seguir ela no Instagram, eu acho que aí vocês podem ficar atualizados sobre os trabalhos dela. E o filme que eu indico é um filme bem antiguinho, francês, Minha Vida em Cor-de-Rosa, que retrata a vida de uma criança trans que se identifica enquanto uma garota e uma menina, né? E ele, para mim, é um filme totalmente representativo. Eu lembro que nos meus 12 anos de idade, quando eu estava me reconhecendo enquanto uma pessoa trans, eu fiquei obcecada, como eu falei no início aqui do nosso podcast, do podcast de vocês, pela causa trans, e eu comecei a procurar filmes para poder assistir e tudo mais, e um dos filmes que eu achei naquela época foi esse, porque, como eu disse, é um filme mais antigo, e é um filme muito, muito bom, assim como Alice Júnior, é um filme muito leve, também é uma comédia, e eu acho que vocês iam gostar. É isso. E muito obrigada pelo convite, muito obrigada por estar aqui com vocês. Eu adorei o podcast, eu adorei a conversa. Depois me mandem a arte para divulgar nas minhas redes sociais, e muito obrigada. Obrigado, Anne. Lau, você tem indicações também? Tem duas pessoas, 2 Instagrams. Um é do Saman Ferreira, é um menino trans preto baiano, lindo, maravilhoso, gostoso. Ele fala sobre coisas básicas, assim, né? Uma pessoa trans namoraria você? Ele faz algumas perguntas, assim, e faz uma discussão sobre no Instagram dele, nas redes dele. Então, ele faz discussões muito importantes sobre a transmasculinidade preta. E também, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver o Instagram dele, né? Para falar para as pessoas. É Saman Ferreira. Se vocês procurarem, vocês vão conseguir achar no Instagram. A gente vai deixar também. A gente vai colocar tudo na descrição do episódio. Pode ficar tranquilo. Beleza. Oxê-san.
E também o Júpiter, que é uma pessoa não binária, gorda, rapper, de São Paulo, que foi uma grande referência aqui, Júpiter. Então ele faz rap plus size e ele é uma pessoa não binária, ele fala sobre não binaridade nas redes dele. É uma grande ref aí pra galera. É isso. São essas duas pessoas que me ajudaram bastante como representatividade. Boa, obrigado. Bruna, você tem alguma indicação? Eu tenho um filme só pra indicar, se você quiser falar primeiro. Eu tenho muitas indicações, na verdade. Eu vou tentar me conter. Mas de perfis, tem a boneca de NECA, gente, ela é incrível. Ela sempre tá trazendo muitos conceitos e muito ensinamento no perfil dela do Instagram. Eu aprendi sobre passabilidade trans lá. É maravilhosa, assim. Meu Deus. Ela é incrível, porque ela joga na cara ela real. É tudo! Ela é ótima. Bom, além dela, eu vou fazer o papel do Zico, né? Já que em tese eu estaria substituindo ele hoje. Fê Felício é o Instagram dela. O perfil dela também é maravilhoso. É uma mulher trans e ela também traz muitas coisas interessantes no perfil dela. De artistas, Jupe do Bairro. Foi inclusive o Zé que me apresentou e assim, muito, muito, muito massa a arte, a obra dele. Basicamente, na verdade é música, né? E nas músicas também a letra das músicas traz muitas coisas interessantes de ouvir e tudo mais. Filme. O primeiro filme que eu vi sobre a temática foi Garota Dinamarquesa. E eu gostei bastante, então eu indico aqui. E, para fechar, a Todes, que é a ONG da qual faz parte, tem um projeto que chama Acolhe LGBT+, que é um projeto que coloca pessoas LGBT+, em contato com profissionais da saúde psicológica, então psicólogas. Então, se você é uma pessoa LGBT+, não tem condições de pagar esse tipo de tratamento, e a gente sabe que essa população é a que mais sofre com problemas provenientes da falta de acesso aos cuidados mentais psicológicos, né? Então, entra lá no perfil da Todes, que tem o link do Acolhe LGBT+, que a gente consegue colocar você em contato com um profissional para começar a fazer um tratamento. Enfim, eu defendo que todos deveriam fazer terapia e assim, a gente sabe que uns precisam mais do que outros, considerando a sociedade na qual a gente vive. E é isso. Boa. Bom, eu queria indicar, todas as pessoas que vocês indicaram são extremamente incríveis e sigo a maioria delas já. E para finalizar, um filme que eu vi recentemente, mas ele é de 2017 também, que se chama Uma Mulher Fantástica. Está disponível no Amazon Prime Video. É um filme chileno e retrata também uma mulher trans que é protagonista desse filme. E ele ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro em 2018, se eu não me engano, pelo Chile. Vale super a pena assistir, tá lá disponível no Amazon Prime. Gente, Bruna, obrigado por estar aqui comigo hoje, me acompanhando. Lau e Anne, gente, muito obrigado por vocês terem aceitado o convite. Foi um prazer receber vocês aqui. E estão convidados, quando quiserem voltar, a falar sobre outras temáticas também. Vocês são pessoas incríveis e que eu vou levar dentro do meu coraçãozinho. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite, desculpa pelo atraso. Imagina. Muito bom esse espaço para trocar. Valeu. Obrigada pelo convite também, muito obrigada novamente. E me chama outras vezes que eu venho, tranquilo. E vamos valorizar. Pode deixar que eu vou te. E vamos valorizar o cinema e os filmes com a real representatividade trans, como Alice Júnior, como Mulher Fantástica, né? Porque Garota Dinamarquesa nós temos o tão famoso transfake e não retrata muito. É verdade, olha só. Verdade. Obrigada, Anne.
Nada, e eu tenho até um... Mas assim, eu sei que não foi intencional, mas é só pra dar esse adendo aqui. Porque, né, vamos valorizar o trabalho dos artistas trans, né? Não, é importantíssimo você falar isso. Eu não tinha me atentado, e de fato é uma pessoa que não é trans fazendo o papel de uma pessoa trans, né? E isso é bem grave mesmo. Exatamente. Sim, de fato. É isso, gente. Muito obrigada. Foi um prazerzão falar com vocês lá, Anne. Foi um prazer mesmo. Obrigada, Zé. Obrigado eu. Pra quem quiser também seguir o Podcast Fibo, é o @Podcast Fibo, PHI de Filosofia, BO de Boteco. Aquele que parece o sabonete Febo, mas não é. Boa. Gente, obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Garçom, fecha a conta, traz a maquininha e valeu pelo papo. Filosofia de Boteco. Este podcast é produzido e editado por Braba House.